Fala, povo abençoado de Deus, vamos para mais uma aula sobre a Bolsa de Valores, um curso especial para você, gratuito, sobre o mini índice. Vamos lá então, pessoal, hoje eu quero falar sobre suporte e resistência, como você vai conseguir traçar linhas de suporte e resistência, ok? Então vamos falar sobre essas linhas de suporte e resistência. O que é um suporte e o que é uma resistência? Primeira coisa que você tem que aprender, suporte geralmente, ele está na parte de baixo do gráfico e a resistência está na parte de cima do gráfico. Pode haver suportes e resistências em qualquer lugar do gráfico, desde que você saiba identificá-los, identificar o que é um suporte, uma resistência. Hoje está um dia muito bom para me ensinar isso, porque nós temos aqui muitos suportes, muitas resistências visíveis aqui dentro do mercado. Então, o que basicamente é um suporte, uma resistência? É uma zona, tá? Não é uma linha, é uma zona, é uma região, tá? Dentro do gráfico, aonde o preço tende a segurar, aonde ele tende a reverter a sua direção original. Então, por exemplo, se o mercado está subindo, quando ele bater numa resistência, que fica em cima do gráfico, eu vou deixar aqui as resistências de outra cor aqui, tá? Vou deixar a resistência aqui, esse rosa aqui. E aqui amarelo mesmo. Vamos lá. Quando ele bate numa resistência, ele tende a voltar. Então a primeira resistência de hoje, onde o mercado sentiu, estava aqui no 930. Vocês percebem? O mercado veio até o 930 e parou ali, abriu outro candle e derreteu para baixo. Ou seja, quando ele bateu ali, ele sentiu a pressão vendedora, não conseguiu romper e aí ele voltou 500 pontos para baixo. O que acontece? Se você consegue identificar os pontos de suporte e resistência, você consegue ter os melhores pontos para fazer a sua entrada. Esses pontos de suporte e resistência, eles são baseados, eu faço eles, tá? Inicio as minhas marcações baseados em suportes diários, ok? E também em Fibonacci, ou seja, a projeção de Fibo e também as linhas de Fibonacci, ok? Como é que eu consigo ver então uma resistência, uma possível resistência, um possível suporte sem o gráfico estar em movimento? Aqui o gráfico já está em movimento, certo? E ele já demonstrou, estava em movimento e daí ele demonstrou lá pelas 9h15 da manhã, 9h20 da manhã, que aqui no 930 era um ponto interessante. Pode ver que depois ele ficou segurando nessa região aqui, ó. Ele ficou segurando essa região porque é uma região, pessoal, não é a linha especificamente. A gente coloca a linha porque foi bem exatamente ali que ele sentiu, ok? Mas é uma região, pode ser aqui como pode ser um pouquinho mais acima. E aí vem aqueles falsos rompimentos e tal, então depois a gente vai falar sobre isso. Viu o que ele sentiu aqui? Você efetua uma venda na confirmação. A confirmação é onde? É o candle anterior, posterior, melhor dizendo, quando ele segura na resistência. Então ele segurou ali, desceu esse candle, a venda seria aqui. No rompimento da mínima desse candle aqui você vende. Que você ia conseguir pegar aí se segurasse. Tá? Eu não seguro tanto nas minhas operações, mas aqui mais de 100 pontos. Só nessa venda. Ia tomar uma retraçãozinha ali de uns 50, 60 pontos. Mas ele desceu só nesse candle 120 pontos. Aí depois abriu outro, deu uma retraçãozinha e desceu 200 pontos. Ok? Agora você vê que aqui nós temos um suporte. Bem nessa região, ó. O preço sentiu, não conseguiu passar daqui. Se você quiser colocar aqui, tá? Abriu uma figura de reversão e explodiu para cima. Aqui você comprando na confirmação, que seria mais ou menos aqui, você ia conseguir pegar, tá? Uma retração de 60 pontos aqui, mas você pegaria no mínimo 200 pontos. E com a projeção maior 400 pontos. E se segurar, né? Se é corajoso de segurar, que eu não sou corajoso, tão corajoso assim. Mas 500 pontos, ok? Eu acho que depois de você estar com 380 pontos, você arriscar, né, entregar tudo isso é complicado. Então eu vou levando o meu stop gain, né, junto comigo.
e aí eu vou ajustando meu stop gain e é só vitória. Tá certo, pessoal? Então, suporte e resistência é isso. São linhas aonde você vê que o mercado, são regiões onde você vê que o mercado tende a sofrer. Aqui, pode ver que ele ficou enroscado nessa região, tá? Ele ficou enroscado nessa região, sentiu, não passou. E aqui nós já tínhamos uma resistência anterior, bem aqui. Ok? Essa resistência, quando ele rompeu para cima, ela vira um suporte. E agora ele veio, bateu ali perto daquela região, voltou a subir, tentou, não conseguiu, ficou ali, não conseguiu, retraiu e rompeu para baixo. No momento que ele rompe para baixo, tá certo? Olha só aqui, ó. Olha onde o mercado segurou. No momento que ele rompe para baixo, a nossa entrada seria aqui, certo? Mas geralmente, eu vou falar uma estratégia que a gente usa. Geralmente a gente não vende já de cara nesse candle. Quando ele rompe assim, tem um rompimento, a gente procura vender sempre no próximo candle, quando ele voltar a bater no suporte que ele rompeu. No caso, seria aqui. Olha onde ele veio, bem pertinho. Você poderia efetuar uma venda aqui. Tá? Mais garantido, a venda seria aqui. Mais garantida. Tá? Aqui ele derreteu de verdade. Então você está vendo que tem região. Aí vamos esperar um novo suporte, uma nova resistência. Vamos dizer que não tenha nada aqui para trás que você possa se basear, como não tem aqui nos dias anteriores, ok? Você não tem o que se basear. O que eu vou esperar então? Onde é que vai ser o ponto da venda novamente, visto que o mercado já desenvolveu, já andou demais? Como é que eu vou saber aonde ele vai vir? Aí você usa o preço Fibonacci, que é essa ferramenta aqui, ó. Geralmente, nada é 100%, tá, pessoal? Geralmente, o que o mercado faz? Ele está de queda. Ele vai retrair, quando ele começar a retrair, quando ele começar a sentir, ele vai retrair numa dessas regiões de Fibo. Na maioria das vezes, ele vem no 50% da Fibo. Tá, pessoal? Ele vem no 50% da Fibo. Então, olha aqui, ele veio no 61, sentiu, abriu uma figura de reversão, aqui era a venda, ó. Você ia pegar aí 1000 pontos quase, pessoal, em 15 minutos, 20 minutos, ó. Tá? Então, assim, pessoal, assim que a gente vê, né, as regiões. Agora ele está formando novamente um fundo e está querendo reverter. O que a gente faz? A gente vai puxar deste aqui, o preço de Fibonacci, até aqui. Olha onde que ele pode querer parar para descer de novo. Olha onde está o 50%. Bem aonde ele rompeu aqui, nessa região onde ele rompeu. Então, vender ali, vender aqui, aí que está o problema das pessoas. Por que eles perdem dinheiro? Vender aqui, não. Eu vou esperar ele voltar, fazer um pullback, né? Fazer uma correção, e eu posso vender nessa região aqui que eu estou mais seguro. Se ele partir daqui, dos 50%, tá? E é lá na última retração da Fibo, e se ele romper a última retração da Fibo, aí ele reverteu de vez, pessoal. Aí não tem vez. Mas o que é melhor? Você tomar um stop daqui até aqui, ou você tomar um stop daqui até lá em cima? Entendeu? Então é isso que acontece com as pessoas. Muita gente vendeu aqui e está tomando. Por que tem gente que está vendendo aqui? Porque senão o mercado não estaria subindo. Só tem como o mercado andar se tem alguém comprando e vendendo. Então, se o mercado está subindo é porque tem gente que está vendendo aqui nessa região e eles estão consumindo. Tem gente que está vendendo aqui, tem gente que está vendendo aqui, tem gente que está vendendo aqui. Só que vai acontecer o quê? Vai chegar num local onde as pessoas, a maioria das pessoas e as corretoras e os bancos, é nesse local que eles vão vender. Tem como eu ver isso? Onde estão as maiores resistências? Tem. Você vai usar essa ferramenta aqui, ó, que é o livro de ofertas. Eu vou puxar para você ver aqui. Essa ferramenta é o livro de ofertas. Nessa ferramenta, pessoal, você consegue ter noção da onde estão os pontos com maior volume de lotes. Eu uso isso aqui para minhas operações. Então eu vejo que, por exemplo, lá no 400 tem 1,31k de lote lá. Quando o preço chegar no 400, ele está no 360. Quando ele chegar no 400, ele tende, tá, a sentir. Ele tende a tomar um impacto ali no 400. Tá? Mas pode ver que é pouca coisa. Ó. Não tem muita coisa aqui não. Está meio vazio o book. Esse horário também de meio-dia é complicado. Né? Está meio vazio mesmo. Tá? Ele pode chegar ali e alguém fazer uma entrada rápida,
com mais lotes na compra e consumir todos os lotes do 395 e do 400. Tá certo? Tá chegando lá. Ó. Vamos ver como é que vai ser quando ele chegar no 400. Então você usa essa ferramenta, livro de ofertas, e com o livro de ofertas você consegue ver as regiões de suporte e resistência em tempo real, ok? Outra coisa que você pode fazer também, que deve fazer, né, no início do seu dia, é colocar no gráfico diário. Tá? Eu vou colocar aqui no tempo de um dia. Porque pode ver que eu tenho ali alguns pontos marcados. Não, esses pontos foi que eu marquei agora. Mas vamos dizer aqui, olha só onde ele sentiu. Olha só, pessoal, onde ele sentiu. Olha só onde ele começou onde ele começou a retrair. Bem nessa região aqui que marca esse fundo aqui, ó. E aonde está esse topo aqui, ó. Ele chegou ali e ele sentiu, tá? Ah, mas isso aí não tem nada a ver, porque não adianta, pessoal. É análise gráfica, funciona, dá certo. Os caras do análise de fluxo vão dizer que A, que B, que C, mas não adianta, funciona. Entendeu? O mercado tende a fazer repetições, tende a repetir os seus movimentos. Eu sei que o que faz o mercado funcionar é as boletadas que as corretoras dão, que os bancos dão, mas eles sempre vão usar um critério que eles já usaram no passado, e por isso muitas vezes o mercado ele se movimenta em regiões, para em regiões e tende a reverter em regiões onde ele já fez esse movimento outras vezes. E quando ele rompe essas regiões, é claro que ele vai ir embora, porque eles querem romper, né? Tá certo? Então, pessoal, deu para perceber aí como é que se faz para marcar essas linhas? Você vai marcar essas linhas. Uma coisa que você pode usar, eu tenho aqui, ó. Eu uso uma média móvel de 8 e uma de 17 períodos nos 5 minutos. Elas me mostram a direção do mercado cada vez que elas se cruzam. Então, elas se cruzaram significa que está forte. O mercado está forte naquela direção. Outra coisa que eu uso é a VWAP, que é o preço médio das grandes corretoras. O mercado respeita muito e busca sempre a VWAP. Então, são indicadores, né, que você pode usar. Outra coisa que eu gosto de usar também é o volume, porque o volume financeiro aqui, ó, ele me mostra, né, pode ver nessa região aqui, só teve volume na venda, ó, esse período aqui. Ó. Agora está entrando um volumezinho na compra, mas é um volume decadente, ou seja, o maior volume vai ser porque eles vão entrar vendendo de novo. A tendência é isso acontecer. Então você tem várias dicas que vão te dando, né? Quando você vê, o que acontece? Quando você for entrar num trade, você vê uma, sabe, dica vamos dar um exemplo aqui de um indicador. Uma dica do indicador, ele tá te dando uma dica, tá te dando ali uma possibilidade. O volume tá legal, tá entrando volume crescente, não decrescente. O que é um volume crescente? Isso aqui é um volume crescente, ó. Pode ver que ele subiu, ele deu um pouquinho, ele subiu, e o próximo aqui ele desceu um pouquinho, mas aqui, por exemplo, subiu, diminuiu aqui. Aqui é decrescente, ó. Ele foi grande, mas depois diminuiu e entrou volume na compra. Aqui, ó, é crescente, ó. Subiu, foi maior do que o anterior, foi maior ainda do que o anterior. Então foi nesse momento que teve essa. Então, quando você tem volume crescente, é legal. Quando você tem volume decrescente aqui, ó, deu um volume bom. E foi naquela a luta ali, ó, deu um volume menor, não foi tão grande. Agora está dando um volume menor. É bem provável que na próxima eles já entrem vendendo com tudo, porque o volume maior é na venda. Então aqui já está sentindo o preço, ó. Vamos puxar lá o nosso fio para ver onde é que ele está. Já está na primeira retração e foi perto dos 50% lá, ó. Quem vendeu aqui no meio aqui, ó, quem vendeu aqui no 38 nem tomou muita retração, tá? Já tá ganhando aí um lucrinho aí. Mas vamos lá. Então, você vê que uma ou mais dicas que você tá, né, tendo aí dos indicadores e da tua análise confluem, elas estão em confluência, elas estão, né, elas estão todas dando a mesma dica, né, você vai entrar no trade. Se você tem mais de uma, né, mais de uma indicação de que vai acontecer um movimento, então você entra. É isso que você tem que procurar fazer e você não vai, né, vai diminuir as suas perdas todos os dias. Deus abençoe você e até a próxima aula em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.